Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje então Provérbios 24. Lembra que eu falei para você que era sequência, né, de 30 provérbios que Salomão escreveu. Então agora nós vamos terminar eles aqui no capítulo 24 de Provérbios. Diz assim: Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom fruto e não perderá a esperança. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar, e ele poderá parar de castigar esse inimigo. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro, eles são como uma luz que está se apagando. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Mais alguns provérbios dos sábios. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o teu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então, olha o que nós aprendemos aqui, né? Que nós não podemos ter inveja dos maus, gente. Nem procurar ter amizade com eles.
Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. E a palavra diz aqui: com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Olha o que diz aqui, que com a sabedoria, um lar é construído, ele é edificado e com prudência ele se firma. Prudência. Aonde Jesus ali, ele usou, ali ele falou sobre a casa edificada na rocha e a casa que foi edificada na areia. A casa que foi edificada sobre a rocha era a casa do homem prudente e a do insensato foi construída na areia. Agora, quando a pessoa ela constrói o seu lar com sabedoria e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia os quartos ficam cheios de coisas boas e de valor. Tudo. O que você guarda no quarto? Geralmente as pessoas costumam guardar no quarto o quê? Joias, dinheiro. Ela não deixa rolando pela casa. E isso são objetos que não ficam na sala. Objetos de valor, as coisas de valor, elas guardam aonde? Nos seus quartos. Nos seus quartos. Elas guardam tudo aquilo que é de bonito, tudo aquilo que é de valor, elas guardam aonde? Nos seus quartos. E nós precisamos, gente, edificar a nossa casa com sabedoria, ser sábio na maneira de ensinar, de instruir, de educar, de disciplinar, de corrigir os nossos filhos. Nós precisamos ser sábios e criar eles prudentemente, porque, como eu falei, tem o caminho. A palavra diz o quê? Ensine a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. O caminho certo é Jesus. Por que a palavra diz isso? Porque Jesus, gente, se nós estivermos longe dele, se nós não estivermos fixos com Jesus, nós estamos mortos. Sabe por quê? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho. Gente, para ir até Deus não tem atalho. É o caminho. Paulo disse: corris bem. O que te impediu de correr? Essa pessoa olhou para a direita, ela olhou para a esquerda, ela deixou de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Ela sai do caminho. Não tem como pegar atalho. A verdade. Porque o que não é de Jesus e o que não está em Cristo é mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então, tudo que não for verdadeiro é de Satanás. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem está em Cristo recebeu a vida eterna. Agora, quem não está em Cristo está morto. Há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas são caminhos de morte. Que caminho você está trilhando? Que direção você está indo? Por que caminho, ou melhor, por que atalho você está levando a tua família? Para Jesus não tem atalho. O caminho, a verdade e a vida. E essas crianças só vão chegar nesse caminho através de nós, através do nosso ensinamento. Você sabe qual foi a diferença entre Saul e Davi? A palavra diz que Davi foi um homem, ele é um homem segundo o coração de Deus. Você sabe por quê? Porque Saul,
Ele estava preocupado com a reputação e ele queria o trono de qualquer maneira. Só que Saul não estava preocupado com a presença, ele queria o trono. Davi queria a presença. Quando Saul, ele errou, ele fez o quê? Ele fez tudo para agradar o povo e ele não queria deixar de ser rei. Só que ele perdeu. Quando ele escolheu ser desobediente a Deus para agradar os outros, Pedro disse: me convém agradar a Deus do que agradar o homem. E Davi, quando ele recebeu aquela palavra do profeta Natã, falando sobre o pecado dele, o que ele ouviu de Deus? Que ele ia perder o trono, o filho que ele estava esperando ia morrer e ele ia perder a paz. Sabe o que Davi fez? Davi tirou a coroa da sua cabeça, largou no chão, rasgou as vestes e fez aquela oração que está escrito lá no Salmo 51. Senhor, que não se afaste de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Davi estava preocupado era com a presença de Deus e não com o trono. Ele queria a presença. Ele disse: ó Senhor, posso perder o trono, pode levar o meu filho, pode tirar minha paz, mas não me tire a tua presença. Por isso que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi priorizava a presença de Deus. E isso é ser sábio, gente. É priorizar o reino, é levar o reino de Deus para dentro da nossa casa. Você, homem, que é o sacerdote da tua casa, chega um momento, desliga a TV, chama a tua esposa, chama os teus filhos e diz: ó, cada um pega a sua Bíblia aí agora, vamos guardar o celular, vamos fazer uma oração, cada um vai ler um versículo, amanhã você vai trazer a palavra, hoje é a mãe, amanhã vai ser o pai, amanhã vai ser o fulano. Traga o reino para dentro da tua casa. Quem é que tem uma pergunta aí para fazer? Vamos estudar tal coisa? Então tá, vamos pesquisar amanhã. Gente, traga o reino para dentro da tua casa. Ensine a palavra para os teus filhos, porque não é qualquer caminho, é o caminho. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é qualquer caminho quem vai ensinar vai ser o mundo. O mundo está prontinho para ensinar ela a pegar atalhos e passar pela porta larga e viver lá os prazeres do mundo. Agora, se nós não ensinarmos ela a andar pelo caminho estreito e passar pela porta estreita, isso vai ser cobrado de nós. Porque nós somos os responsáveis por eles aqui. E Deus nos confiou essas crianças para serem cuidadas por nós, instruídas, dirigidas, corrigidas, disciplinadas por nós. Ensinar o reino, ensinar eles desde pequeno a priorizar o reino de Deus e a sua justiça e ensinar que as demais coisas serão acrescentadas na vida delas. Que primeiro elas devem buscar o reino, primeiro elas têm que querer a justiça. Buscar isso acima de todas as coisas, ter isso como prioridade na sua vida, assim como foi com Davi. Por que Saul perdeu tudo? Davi sofreu as consequências? Sofreu. Mas ele continuou na presença de Deus. Depois que ele se arrependeu do seu pecado e ele disse: somente eu pequei. Ele não jogou a culpa para ninguém, ele disse: somente eu pequei. Ele reconheceu as suas falhas. Ele reconheceu os seus erros. E você sabia que Deus só trabalha quando você reconhece? No momento que você reconhece a tua fraqueza, o teu erro, a tua culpa, o teu pecado, aí Deus age. Quando você se arrepende e quando você abandona, aí Deus age. Mas enquanto você deixar o orgulho te vestir,
O orgulho, ele se torna como uma redoma, ele para proteger a pessoa para que ela não venha se ferir mais. Só que Deus resiste aos soberbos e aos orgulhosos, você sabia disso? É. Então, faça com que a capa do orgulho saia. Reconheça os teus erros. Reconheça que você é orgulhoso. Reconheça que você não aceita ajuda de ninguém. Reconheça. Vai se analisando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça uma análise de você. E veja se não tem nenhum resquíciozinho de orgulho, não. É. Veja. Se não tem nenhum resquíciozinho de orgulho, não, gente. Para que, de repente, aí é só esse detalhe que falta para você receber o milagre que você está esperando. Você, ó, desempinar o nariz, descer do salto. É. Então que você reconheça a soberania de Deus na tua vida. Tem aquele louvor que diz, né? Eu não posso viver longe do teu afago, longe do teu abraço, longe do teu amor. Não posso viver, Senhor. Aquele louvor que diz, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, que diminua eu e que tu cresça, Senhor, mais e mais. Isso é deixar de ser orgulhoso. Quando João Batista disse, é necessário, gente, ele estava dizendo o quê? Sai de mim, orgulho. Sai daqui o meu eu. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Para que a glória de Deus cresça, para que a presença do Senhor aumente cada dia mais na tua vida, você precisa se diminuir. A tua vontade, o teu querer, o teu orgulho tem que ser reduzido a pó. É necessário. João Batista disse, é necessário, gente. Deus resiste aos soberbos. A soberba precede a queda, a ruína. Quantas pessoas, gente, perderam empresas, famílias, negócios, empreendimentos e a cura da sua alma por orgulho. Porque dizem assim, eu não vou expor a minha vida para ninguém. Ninguém precisa saber da minha vida. É, gente. Quantas pessoas estão ali feridas, amarguradas, mas não procuram ninguém para conversar. Que feio, que vergonha. Capaz que eu vou lá contar minha vida pro pastor, mas era só o que me faltava. Orgulho, gente. Orgulho, orgulho. E por isso que essa pessoa não recebe cura, não recebe a bênção, porque ela se enclausurou ali. Ela ficou que nem um casulo. O orgulho faz isso aqui nela. É. Quando é que você vai reconhecer que você precisa de Deus? Que você precisa dos outros? É. Por isso que muitos ruíram, gente. Pela soberba, pelo orgulho. Não foram sábios para ouvir conselhos, mas eles foram por eles, pela direção deles. O Saul, ele sabia que ele não podia sacrificar somente o sacerdote. Mas quando o povo começou a reclamar, ele podia ter dito, não, nós vamos esperar Samuel, não importa, perdão, é o Samuel, não me importa quanto tempo ele vai levar para chegar aqui, nós vamos esperar. Ensinar o povo a ser obediente. Mas não. Ele foi lá e fez o que ele não podia. Desobedeceu. Tanto que Samuel disse para ele, Deus se agrada mais em que obedeça do que sacrifícios. Deus quer que você seja obediente. Por falta de obediência, por orgulho, Saul perdeu o trono. Porque ele deixou o orgulho tomar conta. Um homem que no início, quando ele foi ungido,
Quando Samuel chamou ele estava escondido quando foi apresentar ele para o povo, porque ele não se achava suficiente, ele não se achava capaz de ser rei sobre Israel, e depois o orgulho inflou e veio a queda. Por que Jesus falou ali da casa edificada sobre a rocha? Bate o vento, vem a enchente, ela resiste, porque ela está firmada na rocha. Ela está firmada na palavra, Cristo. É aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, a sua família edificada na rocha. É aquele pai que se preocupa, que ora, que abençoa a esposa, que abençoa os filhos. É aquele homem que paga o preço, que se consagra, que jejua, que ora, que traz o reino de Deus para dentro da sua casa. Só que até muitas vezes o homem se converter, porque geralmente as mulheres vão primeiro, a esposa, a mulher faz isso, até que o marido se converta para Jesus. Muitas vezes a esposa ali faz esse papel. Só que depois que o esposo se converte, ela tem que passar o posto para ele, não seguir mandando, não seguir coordenando, deixar que o esposo dê as coordenadas, passa para ele, vai instruindo, vai auxiliando, vai ajudando ele a crescer espiritualmente. Se você é mais antiga na fé, vamos dizer assim, do que o teu esposo, você já é convertida há mais tempo e ele está chegando agora, ajude, você é ajudadora. Não comece a querer mostrar que você sabe mais do que ele, que você é mais espiritual do que ele, não. Ensine ele. Diga, meu amor, é assim, vamos orar, vamos buscar, vamos fazer uma consagração, vamos ler a Bíblia aqui com os nossos filhos, amanhã você traz uma palavra para nós. É assim. A mulher sábia edifica, constrói. A tola, aquela que derruba com as próprias mãos, é aquela que tem um nariz aqui, é aquela que não é submissa, é aquela que não aceita a autoridade do esposo sobre a vida dela, sobre a casa dela, é aquela que não dá satisfação pro marido de nada do que ela faz, o salário é meu, o dinheiro é meu, eu vou onde eu quero. Pois é. Depois as coisas não andam, a pessoa não sabe o porquê. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Quantas vezes eu já escutei as pessoas, eu joguei pedra na cruz, eu fiz alguma coisa, o que eu tô fazendo que eu tô pagando? Pois é. Examine-se, a palavra fala, examine-se, pois o homem a si mesmo. Não precisa que ninguém venha estender o dedinho para você e dizer, você fez isso, você fez aquilo. Não, você é consciente do que você faz. Você é consciente. Traga a tua consciência, a tua memória, todas as coisas que você fez e que você faz. E coloque diante de Deus e peça perdão, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu disse isso. Isso não era para mim fazer, eu fiz, eu errei. Assuma a tua culpa. Assuma o teu erro. Isso serve tanto para o homem como para a mulher. Se coloque diante de Deus, seja sábio. Se você quer isso na tua casa, com sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. E na casa da pessoa sábia os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Lembra que eu falei? Eternizar momentos. O dia que o teu filho, que já é crescido hoje, for lá na tua casa te visitar com os teus netos, ele vai dizer, aqui era o quarto do pai, aqui era o quarto da mãe. Aqui o vô vinha, contava história para o pai. Aqui a avó vinha e deitava aqui do lado da gente. Ficava aqui até a gente dormir. Contava história. Eternizar coisas bonitas, de valor. Isso vai ter dentro da tua casa. Nos quartos. Quando você colocar ali aquela criança para dormir. Quando você for contar uma história para ela. Quando você deixar ela deitar ali. Ela perdeu o sono. Posso deitar aqui? Vem cá, ela vai se lembrar disso. Valores, coisas bonitas, a tua casa, os teus quartos serão cheios de coisas bonitas, de valor, que dinheiro não compra. Momentos, eles vão amar ir na tua casa,
Chega as férias, pai, mãe, eu quero ir lá na casa do vô e da avó. Eu quero ficar lá, porque lá, a gente brinca de cabana, o vô faz tal coisa, a avó faz tal coisa. Momentos. Você vai ter isso. Não tem preço que pague isso. Esses momentos que ficam eternizados, guardados na memória de uma criança. E aqui diz mais. O ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Você viu o que diz aqui? Gente, é melhor ser sábio do que ser forte. A força brutal em si, ela não consegue nada. Agora, com sabedoria, tudo se ajeita. Para uma guerra, as pessoas não vão assim, não, vamos lá e vamos invadir aquele lugar. Não. Eles têm que ter estratégias. Eles têm que sentar, analisar o terreno inimigo. Quantos soldados tem aqui, quantos tem lá, como é que é isso, quantos jatos eles têm, quantos isso, quantos tanques, quantos soldados, onde eles estão. Estratégias, ouvir opiniões. Quem sabe a gente faz isso. Não, vamos por aqui. Cada um vai dar a sua opinião. Pessoas que já têm experiência vão dizer, então vamos por aqui. O outro, não, vamos fazer desse jeito. Vão entrar num conselho. Então ouça, aprenda a ouvir a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos. Aprenda a ouvir, saber dar conselhos sábios, cheios de instrução, do alto. Porque de nós mesmos, nós não temos nada para acrescentar. Mas nós precisamos da sabedoria do alto para poder ensinar essas crianças. Precisamos da sabedoria de Deus para ter um casamento sólido. Na base que é a palavra, que é Cristo. Que vai bater a tempestade, vai vir os problemas, vão vir as dificuldades, mas estão ali firmes. Firmes na rocha. Nada abala a estrutura daquele casamento quando a base, o alicerce é Jesus. Quando eles estiverem firmados na rocha, pode se levantar problemas, se levantarão. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O casamento, gente, não é um mar de rosas. Tem os espinhos também. Tem flores, mas tem espinhos. A gente enfrenta de problemas difíceis. Situações se levantam, mas se a gente está firmado na palavra, um cordão de 3 dobras, ele não se quebra. Continue de pé, firme. O lar edificado na palavra, na presença de Deus, os dois orando, os dois buscando a Deus, os dois servindo a Deus, os dois construindo, edificando a casa na rocha. Os alicerces para os teus filhos, para os teus netos, para as tuas gerações futuras. É o legado que você vai deixar para os teus filhos e para os teus netos, teus bisnetos e por aí vai. Que você reflita nesta palavra. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Que ele venha te dar a instrução que você precisa, a direção que você necessita. Que o Espírito Santo fale muito mais ao teu coração, continue ministrando esta palavra no teu coração. Em nome de Jesus eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, edificadas, que elas aprendam a edificar a sua casa sobre a rocha. Que elas aprendam a ser sábias, a sabedoria no seu falar. A sabedoria nas suas atitudes, nos seus gestos, Pai. Que elas sejam pessoas que tenham a base sólida. Que quando vir o vento forte, a tempestade, as enchentes, nada vai abalar a estrutura da sua casa. Porque ela está firmada na rocha que é Jesus, que é o caminho, que é o único caminho, que é a verdade e a vida. Que ela continue nesse caminho, nesta direção, seguindo para o alvo que é Cristo. A direção para a salvação. Que o Espírito Santo, Pai,
venha dar a revelação da tua palavra, a instrução, que venha falar ao coração dessas pessoas que aquele que é sábio torne-se mais sábio ainda e que venha receber a instrução que vem do alto, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.